Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 2 do livro do Halliday, capítulo 12, exercício número 16. Vamos ao enunciado. Um caixote cúbico homogêneo com 0,750 metros de lado e 500 N de peso repousa em um piso com um dos lados da base encostado em um obstáculo fixo de pequena altura. Aqui a altura mínima acima do piso deve ser aplicada uma força horizontal de 350 N para virar o caixote. Bom, para facilitar aí o entendimento, vamos fazer a representação, né? Então a gente tem aí um caixote cúbico, tá? Eu vou fazer a representação aqui de uma das faces, tá? Que está repousando aqui no piso. Aqui, encostado em uma das faces, a gente tem aí um pequeno objeto, tá? Fixo. Aqui tem esse objeto, correto? Ele quer saber, aplicado nesse cubo, uma força horizontal. Então, vou pôr aqui, ó, desse lado, né? Para que isso daqui tombe, ou seja, para que vire o caixote, eu tenho que ter uma força aplicada desse lado. Essa força é de 350 N. E ela está a uma distância aí do chão, tá? Que eu vou chamar de uma altura H. Qual outra força a gente tem aplicada no caixote? Ele diz que é um caixote cúbico homogêneo, né? Então, tá distribuído igualmente o peso. E ele tem aí um peso de 500 N, com um lado de 0,750 metros. Então, representando aqui a medida, tá? Do lado do caixote, a gente tem aí 0,750 metros. Então, como ele tem aí ele é homogêneo, a força-peso dele vai estar exatamente aqui no centro de gravidade, no centro geométrico da figura, tá? E a gente tem aí que é uma força-peso de 500 N. Então, para ele virar, ele vai ter que rotacionar exatamente aqui nesse ponto onde está encostado, né? Fixamente. Se a gente chamar esse ponto aqui de O, né? A gente aplica uma condição de equilíbrio para esse caixote rotacionar ali em O, né? Ou seja, na eminência do movimento de rotação está o equilíbrio. Então, a gente coloca aí o somatório de momentos ali naquele ponto O, ele vai ser igual a zero. Então, aí a gente vai achar a altura mínima aqui para se manter o equilíbrio, que é a mesma altura que a gente tem aí limite para ele virar, tá? Na iminência do movimento. Qualquer altura acima disso, com essa intensidade de força, o caixote já vira. Colocando o referencial anti-horário positivo, a gente vai ter aí quais forças causando momento no ponto O. Segurou aqui no ponto O, a força peso rotaciona no sentido anti-horário, então é um momento positivo, que é 500 N multiplicado pela distância. Se a força está na vertical, a distância eu pego na horizontal. Como é homogêneo, está aqui no centro de gravidade, ou seja, na metade dessa distância, que é o 0,750 metros dividido por 2, tá? Essa é a distância daqui até aqui, 0,750 metros dividido por 2. Isso daí
é um momento causado por essa força. Aí segurou aqui em O, essa força de 350 N vai girar no sentido horário. Então, é um momento negativo. Menos 350 N vezes a distância. Força na horizontal, a distância na vertical até aí a linha de ação do ponto O, que vai ser exatamente a altura H, vezes H. Isso tudo é igual a zero. A gente isolando o H na equação, ou seja, pega esse termo aqui, vai para o outro lado positivo. Esse 350 N passa dividindo e a gente tem o H isolado. Então, fica H igual a, que é o 500 dividido por 2, o 250 Newton ali, vezes o 0,750 metro. E esse 350 Newton que estava multiplicando H, vai passar aqui dividindo, então fica 350 Newton dividindo. Aí a unidade de Newton corta com Newton, vai sobrar a unidade de metro, que é a unidade da altura H. Então, a gente vai ter aí 250 dividido por 350 vezes 0,750. Então, a gente tem aí uma altura de 0, aqui deu 3 algarismos significativos, vamos deixar com 3, então 3, aqui como é 57, a gente arredonda o 5 para 6, então 0,536 metros. Essa é a altura mínima para o caixote virar ali, tá? Acima dessa altura aqui, essa força de 350 N faz com que o caixote vire em relação aqui a esse objeto. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!